corrigir a Semanicur, não tem problema. Assiste e depois vê na aula gravada. Tá? Oi, pessoal. Sobre o teste, conseguiram fazer o teste direitinho? Eu notei que são 60 alunos e só 41 fizeram o teste. Foi tudo certinho? Algumas pessoas tiveram problema em anexar o arquivo. Eu tinha feito como teste para vocês no teste 0, para vocês anexarem o arquivo. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir um outro teste 0,1 só com esse tipo de questão para vocês anexarem o arquivo, para vocês treinarem direitinho. Pode ser, não vai ser todo teste que eu vou pedir, tá? Mas pode ser que eu peça em algum teste, então é bom vocês treinarem para não perder tempo na hora de anexar. Tá certo? Ruth, eu acho que você ia me perguntar, ia? Eu? Perguntar o quê, professora? Peraí que tá baixo aqui minha televisão. Peraí, só um minutinho. Você ia perguntar alguma coisa, Ruth? Não, professora. Tá. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Então, eu contabilizei, quando eu calculei o tempo do teste, eu contabilizei uns 5 minutos para vocês fazerem essa ação de anexar o arquivo. Tá? Ah, professora, eu tive problema com o tempo, não consegui terminar o meu polígono porque ficou faltando segundos para acabar. Aí eu entreguei do jeito que estava. Tá. Mas tudo bem. Tá, eu vou ver se da próxima vez que eu botar esse tipo eu aumento mais um pouquinho, tá? Gratidão, professora. Foi? Então tá, eu vou tentar corrigir o teste 1 durante a semana e eu já corrigi alguns, mas aí eu vou liberando para vocês. Tá? Quem fez no sábado e no domingo eu consegui corrigir. Tá? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Eu fiquei com dúvida, professora, porque quando eu fui fazer o polígono, eu não entendi como fazia as duas últimas pontas. As duas últimas pontas, você pega uma classe acima e uma classe acima da primeira, né? Uma classe imaginária, e o último, né? Você também pega uma classe abaixo da última, que também é uma classe imaginária, e aí pega os pontos médios e bota a frequência 0. Eu fiz isso aqui em aula. Ah, sim. Tem no vídeo da aula gravada. Tem que pegar duas classes imaginárias, uma em cima e outra embaixo. Ok, vou dar uma revisada depois, então. Obrigada, professora. Nada. Eu estou abrindo aqui. A última aula a gente viu média, não foi isso? Agora falta fazer a moda e mediana, certo? Deixa eu abrir aqui o arquivo de aula.
Ah, não, isso aqui a gente não viu. Média. Esse aqui eu cheguei a comentar, faltou só finalizar com isso aqui. Eu não estou mostrando para vocês, né? Deixa eu compartilhar. Apareceu, gente? Apareceu, já vi que apareceu. Vamos lá. Então, só faltou eu finalizar a média com esses dois comentários aqui. A média é a medida de posição ou medida de tendência central mais comum, tá? O único problema da média é que ela é fortemente afetada por outliers. O que seriam esses outliers? Outliers são os valores extremos. Por exemplo, eu tenho aqui, todos os meus dados estão aqui em torno do 13, né? Muito próximo do 13. Está aberto o áudio. O que seria um valor extremo? Seria, por exemplo, esse 20 aqui. Tá? É um candidato a valor extremo. Ele está muito fora do padrão. E quando eu tenho um valor extremo, pode ser um valor extremo à direita ou um valor extremo à esquerda. Quando eu tenho esses valores extremos, a minha média é distorcida. Tá? Ela é distorcida para a direita, ou seja, para um valor maior do que onde os dados estão, ou para um valor menor. E agora, como é que a gente descobre se a gente tem valores extremos ou não? Quando a gente tem uma medida que a gente vai ver mais lá na frente, que é o Z-score, que aí a gente vai ver se esse valor que está bem afastado dos outros, ele é considerado um valor extremo ou não. Por enquanto, a gente só precisa saber que quando eu tenho um valor extremo, a média talvez não seja a melhor medida de posição para ser utilizada. Talvez eu tenha que usar a moda ou a mediana, certo? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Agora vamos para mediana. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Vamos lá. A moda é definida como o valor da variável que aparece com maior frequência. Tá? Então, por exemplo, está aqui atrapalhando isso aqui, né? Deixa eu tirar também. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, o número 9 aparece 3 vezes. É o que está aparecendo com maior frequência. Então, moda igual a 9. Tá? No segundo caso aqui, eu tenho o quê? Todos os dados estão aparecendo com a
mesma frequência. Quer dizer, desculpa, eu tenho vários dados que estão aparecendo com a mesma frequência. Eu acho que esse aqui, peraí, deixa eu... Para ele ser amodal, desculpa, gente, bota aqui uma outra bolinha. Deixa eu botar uma cor parecida, que esse aqui não tá amodal, não. Esse aqui tá com muitas modas. Esse sim é modal. Tá? Todos os dados aparecem com a mesma frequência. Então, esse caso aqui é a modal. Tá? Existe distribuição bimodal. Eu poderia ter aqui, ó. Aí, esses meus dados aqui, eu tenho duas modas, o 9 e o 12. Então, a minha distribuição aqui é bimodal, tá? Se eu tivesse aqui também, estou exagerando. Aqui seria trimodal. A minha moda é 5, 9 e 12. Foi? Entendemos? Sim, professor. Foi? Então, vamos agora para a mediana, a terceira medida de posição. A mediana é o valor da variável que eu estiver analisando, que ocupa a posição central da série de observações. Então, se você for olhar aqui, ó, eu tenho 7. Essa aqui é a minha mediana. Eu tenho 2 dados para cá e 2 dados para cá. Tá certo? Então, a mediana é o valor da variável que divide exatamente a minha amostra ou a minha população ao meio. Aqui eu tenho um outro caso, aonde eu tenho que pegar o 7 e o 8 e tiro a média desses dois valores aqui, fica 7,5. Então, 7,5 é a minha mediana. Deixa eu botar aqui. Vou botar assim, ó. 7,5 está bem aqui no meio. Eu tenho 3 dados para um lado, 3 dados para o outro. Então, 7,5 é o valor da variável que divide exatamente a minha mediana. Desculpa, que divide exatamente a minha amostra ou a minha população ao meio. Foi? E eu vou falar isso depois, mas se vocês forem notar, quando eu calculei aqui, todos os meus dados estavam em ordem crescente. Isso é uma regra obrigatória. Primeira coisa, os dados têm que estar em ordem crescente. Tá? Foi? Alguma dúvida? Agora, visualmente aqui, eu estou trabalhando com 5 dados e 6 dados. Fica muito fácil encontrar a mediana, né? A gente consegue só de olhar para ela, onde é o valor central. Agora, imagina se eu estou trabalhando com um conjunto de 153 dados. Já fica mais difícil eu visualizar certinho qual o valor da variável que está exatamente no meio, certo? Se eu estiver trabalhando com 2.050 dados, já fica mais difícil. Para isso, a gente vai utilizar algumas regrinhas para conseguir determinar exatamente a posição aonde está a minha mediana. Então, vamos lá para o exemplo. Então, vamos lá. Passos para encontrar a mediana. A primeira coisa foi aquilo que eu falei. Os dados têm que estar o quê? Em ordem crescente.
Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu tenho que saber quantas observações eu tenho, o tamanho da minha amostra ou o tamanho da minha população. O terceiro passo é o que eu vou o quê? Descobrir a posição da onde a posição da minha mediana. Então, eu tenho uma regra se o meu número de observações for ímpar e tenho uma regra se o número de observações for par. Tá? Se o número de observações for ímpar, para eu descobrir a posição, eu vou utilizar essa fórmula N mais 1 sobre 2. Onde N é o número de observações da minha amostra ou da minha população. Agora, se o meu número de observações for par, a mediana é o quê? É o valor da variável que cai em qual posição. Aí eu vou ter que pegar N sobre 2 e N sobre 2 mais 1, e aí eu vou tirar a média desses dois valores. Vamos voltar com essas fórmulas para o exemplo anterior para a gente ver direitinho como é que funciona. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o anterior. Então, deixa eu escrever aqui, ó, se for ímpar, eu vou utilizar N mais 1 sobre 2. Se for par, eu vou utilizar o quê? N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Aqui, no primeiro exemplo, eu tenho quantas observações? Cinco? 5. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui que eu coloquei, mas eu acho que eu vou tirar tudo. Não consigo. Eu tenho 5 observações, tá certo? Então, aqui o meu N, no primeiro caso, é igual a 5. Então, vou botar aqui, ó. N igual a 5, que é um número ímpar. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Vai ficar 5 mais 1 sobre 2, que vai ser igual a 6 sobre 2, 3, tá certo? Não significa que a minha mediana é 3, significa que a posição aonde a minha mediana está é a terceira. Então, é exatamente o que a gente encontrou. Ó. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Tá certo? Entendemos? Agora, no segundo caso, o meu N é igual a 6. É um número par. Então, eu vou utilizar essa segunda fórmula aqui. Que vai ser, eu vou pegar 6 sobre 2, que é igual ao quê? Que é igual a 3. E vou pegar N sobre 2 mais 1, que é igual a 4. Tá? Isso aqui, esse resultado, é a posição onde a minha mediana está, que eu tenho que olhar. Então, tá na terceira e na quarta posição. Aí eu tenho que olhar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira posição, eu tenho o valor da variável igual a 7. Na quarta posição, eu tenho o valor da variável igual a 8. E aí, o que eu faço? Eu tiro a média desses dois valores. Então, eu faço 7 mais 8 sobre 2, que é igual a 7,5. Foi, pessoal? Alguma dúvida? Então, vou passar para a gente fazer os exercícios agora. Primeiro exercício. Eu quero que vocês calculem
a média e a mediana das notas desses 10 estudantes. Dois minutinhos aí para vocês fazerem. E aí, conseguiram? Quanto é que deu? Coloquem aí no chat. Não, não é 65, não. Vamos lá. Moda. Não tem, né? É a modal. Mediana. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Eu acho que o Luiz Felipe esqueceu. O que eu tenho que fazer a primeira coisa? Botar em ordem crescente. Isso. Eu acho que você fez sem colocar, não foi, Luiz Felipe? Pelo valor, eu percebi que você tinha feito sem colocar em ordem crescente. Então, eu tenho que botar 62, 68, 71, 74, 77, 82, 84, 88, 90, 94. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo. Então, eu tenho 10 estudantes. Então, meu N é igual a 10. É um número par. O que eu tenho que fazer? Utilizar a regra do número par. Então, vai ficar 10 sobre 2, que dá 5. Então, eu tenho que olhar a quinta posição. E 10 sobre 2 mais 1,
igual a 6, então eu tenho que olhar a sexta posição. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é a minha quinta posição, a minha sexta posição. E o que eu vou fazer? A média desses dois valores. Então, vai ser 77 mais 82 sobre 2. Então, vai ser igual a 79,5. Essa é a minha mediana. Foi? Alguém ficou com dúvida? Se tem uma questão que é certa, que sempre cai na minha prova, é essa: calcule a mediana. E tem gente que erra. Então, para ter a certeza de uma coisa que vai cair, é essa daqui. Toda minha prova tem lá: calcule a minha mediana. Fala, Patrícia. Não, professora, só para confirmar uma coisa. A senhora arredondou no caso, né? Que ele deu 5,5. Aí a senhora arredondou. Não. Olha só. 10 sobre 2. Primeiro eu vou fazer o 10 sobre 2, depois mais um. Ai, nossa, a matemática básica tá bom, Olha obrigada. só, é diferente disso aqui. Eu acho que foi aqui, ó, é diferente disso aqui. Aí. Tá? Foi? Tranquilo, Patrícia, não é boa, não. Acontece. Isso acontece. Eu vivo errando aqui, falta de atenção. Então acontece com todo mundo. Vamos lá. Exemplo 6. A tabela abaixo mostra o número de filhos para 20 famílias. Calculem a média. Não precisa calcular a média, porque a gente já calculou, tá? A gente já fez esse cálculo. Para a média, se eu não me engano, isso aqui deu 1,65 filhos. Eu quero que vocês calculem a moda e a mediana do número de filhos. Vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem aí. Vocês pensarem e fazerem. Professora, Oi. a Ruth pediu para te avisar que ela saiu porque a luz da casa dela caiu, Tá. tá bom? Obrigada, Nicolas. Obrigado. E aí, conseguimos fazer? Tá.
E aí, pessoal? Essa aqui eu tenho uma distribuição de frequência. Qual é o meu total de dados? Eu tenho 20 famílias, então eu tenho um número total de dados igual a 20, que é um número par. Então, eu vou utilizar aquela mesma forma que a gente utilizou no exemplo anterior. 20 sobre 2. Vou olhar a 10ª posição. E 20 sobre 2 mais 1. Vou olhar a 11ª posição. Foi? Todo mundo fez até aqui? Foi. Foi. Felizes. Professora, mesmo que tenha algumas famílias que o número é zero, Tá baixo, tá bem baixo. Peraí, deixa eu ver. mesmo que o número. Tá conseguindo me ouvir? Eu tô aumentando bastante. Fala. Mesmo que algumas famílias o número seja zero, a gente conta 20 famílias. Tem 20 famílias, ó. 4 mais 5 mais 7 mais 3 mais 1. Não, sim, eu entendi. Só que, tipo, tem algumas famílias que não têm filhos. Não. Ah, O não ali- importa, não importa. É a Ah. variável número de filhos. Ah, tá bom. Tá? Na média, a gente também utilizou o zero. Não utilizou o zero para calcular a média? Tá? Então, eu tenho que olhar na 10ª e na 11ª posição. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou saber? Lembre-se que lá, quando a gente calculou a média, o que significa essa distribuição de frequência? Significa que eu tenho o quê? 4 famílias com nenhum filho. Depois, eu tenho 5 famílias com um filho. E assim por diante. Tá certo? Deixa eu botar mais aqui, só para ajudar. 2, 2, 2. Não vou botar de todos e aqui para baixo, assim por diante, tá? Então, para eu olhar, quando eu olhar a 10ª posição, o que eu vou estar fazendo? Vou estar olhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o meu 10º dado, tá certo? Tá certo ou não? E aqui, o meu 11º dado. Agora, obviamente, vai ficar difícil eu sempre desenhar isso que eu fiz aqui, tá? Como é que eu vou fazer olhando para minha tabela aqui? Ah, eu tenho 4 famílias com 0 filhos. Até 1 filho, eu tenho quantas famílias? 9. Então, eu sei que o 10º e o 11º vão estar onde? Aqui, ó. Foi? Conseguiram visualizar? Sim. Tá? Pode até... Deixa eu apagar aqui para repetir, Maria Eduarda. Olha só, aqui na primeira classe eu tenho 4 famílias. Até a segunda classe eu tenho 9. Eu quero olhar a 11ª. Então, eu sei que a 10ª e a 11ª estão aqui nessa classe. Tá? Então, a média vai ser a 10ª posição, o valor vai ser 2. E a 11ª posição também vai ser 2. Então, a média desses dois valores, deixa eu repetir, só fazer direitinho. Não precisava fazer esse cálculo, que a gente sabe que vai ser igual a 2. Então, a mediana é igual a 2. Foi?
Professora, a senhora pode explicar essa parte da mediana de novo? O que você não entendeu? Vamos lá. Esses dois, número 2 aí. A quantidade de filhos, é isso? Isso, a quantidade de Ah, filhos. sim. Tá? É o valor da variável na 10ª posição. Então, a 10ª família, colocando em ordem, tem 2 filhos. A 11ª família tem também 2 filhos. Foi? Vou passar o próximo exemplo. Exemplo 7. Calcule a moda e a mediana. 2 minutinhos aí para vocês fazerem. E aí, deu quanto? Coloquei aí no chat. Quinta posição? É a 5ª posição. Qual é o valor da 5ª posição? 217? Isso, perfeito. Então, minha mediana. Então, cuidado, Patrícia. Só na hora de responder. A mediana está na 5ª posição, que é igual a 217. Tá? Então, minha mediana é igual a 217. Foi? Como é que a gente achou isso? Vamos só olhar aqui. Eu tenho quantos dados? 9 dados, então vai ficar, é um número ímpar, então vou utilizar n mais 1 sobre 2. Então, vai ficar 10 sobre 2, eu tenho que olhar o dado que está na 5ª posição. Não posso olhar aqui direto. O que eu tenho que fazer? Colocar isso aqui em ordem crescente.
E aí, quando eu olhar lá, depois de colocar em ordem crescente, eu vou encontrar que na quinta posição está o valor 217. Foi, pessoal? Alguma dúvida? Alguém não conseguiu? Alguém não entendeu? Então, vamos para esse aqui agora. Calcule a moda e a mediana das partes do corpo. Dois minutinhos. E aí? Qual o valor da moda? Gente, onde vocês tiraram esses números? Moda é costas. É o que aparece com maior frequência. Erro clássico, Isis. A moda não vai ser o valor da frequência, é o valor da variável, que aparece com maior frequência.
Eu coloco mesmo aqui para quê? Para a gente errar e aprender com o nosso erro, tá? Por isso que eu boto esses exemplos mesmo, tá? E a mediana, gente? Não existe. Tá? Assim como a média e a mediana não existem quando a gente estiver trabalhando com o quê? Com variáveis qualitativas nominais. Quando eu tiver variável qualitativa nominal, eu só consigo calcular a moda. Foi? Erramos, mas entendemos agora? Então, vamos aqui para o próximo exemplo. Não entendi. Não entendi porque não dá, Arise? Fala. Por que não? Mas você entendeu agora por que não dá para calcular ou você ainda não entendeu porque não dá para calcular? Então, vamos lá. Vamos tentar calcular. Quantos dados eu tenho? 30, não é isso? Então, número par. Eu tenho que olhar para o décimo 30 sobre 2, que é o 15º. E 30 sobre 2 mais 1. Eu tenho que olhar para a 15ª posição e para a 16ª posição. Mas antes disso, o que eu tenho que fazer? Colocar os dados em ordem crescente. Essa aqui é uma variável qualitativa nominal ou ordinal? Eu consigo colocar em ordem, Isis? Então já não dá por aí. Mas pense em si, numa loucura minha, eu resolvesse, não, já está em ordem. Vou colocar aqui. A 15ª posição seria 14, 15 seria cotovelo, não é isso? Eu acho que até algumas pessoas falaram isso, cotovelo. A 16ª posição seria quadril, né? Ó, isso tá errado que eu tô fazendo, não copiem, tá? Aí o que eu teria que fazer? A média do cotovelo e do quadril. Como é que seria a média do cotovelo e do quadril? Tá? Então, deixa eu fazer assim, ó. Isso aqui completamente errado, tá? Isso. Isso. Seria um cotodril. Então, vamos lá. Penúltimo exemplo. Deixa eu marcar aqui. Subindo.
2 minutinhos aí para vocês pensarem. Esse aí a gente ainda não fez. Aí eu até pedi para vocês fazerem a média, a moda e a mediana. Média. Qual foi a média? Acho que a Mariane deve ter feito isso, somou todas as frequências. Eita, a Isis também. Somou todas as frequências e fez o quê? E dividiu por 1, 2, 3, 4, 5 classes, foi isso? Aí, quando vocês estão fazendo isso, vocês não estão encontrando a média do nível de escolaridade, vocês estão encontrando a frequência média. Não é isso que a gente quer. É bom acontecer esses erros, eu gosto, por quê? Porque aí vocês veem que o quê? Não é isso. A média é do nível de escolaridade. Então, nesse caso, variável qualitativa, eu nunca consigo calcular a média. Tá? Por quê? Porque eu não consigo, a variável não tem um valor, ela tem um dado não numérico. Foi? Entendemos? Moda. Aí todo mundo com medo de responder agora. Tem como calcular a moda? Tem, ensino médio, perfeito. Aparece 56 vezes e ensino médio é a moda. Mediana. Tá? Sempre que eu estiver trabalhando com variável qualitativa, eu não consigo calcular a média nem a mediana. Tá? Substituto para mediana. Ao invés de você calcular a mediana, você pode trabalhar lá com a frequência relativa acumulada para saber as porcentagens.
tanto por cento da população tem até ensino médio, tanto por cento da população tem superior e pós-graduação. Então, você pode trabalhar lá com as frequências relativas e com a frequência relativa acumulada, tá? Para dar uma ideia de porcentagem, como é que está distribuído, como os meus dados estão distribuídos. Tá certo? Foi? Alguma dúvida, gente? Tá? Guardem isso, guardem depois, ou quando vocês finalizarem as aulas de hoje, ou quando vocês forem rever a aula de hoje, faça uma anotação sobre essas coisas, porque vai facilitar, por exemplo, na hora que vocês estiverem fazendo um teste ou uma prova, já sabendo quando você pode calcular a média, quando você não pode, a moda pode calcular em todas as situações. Quando pode calcular a mediana, quando não pode, botar as regrinhas, tudo organizado facilita muito para vocês na hora da prova. Como se calcula a média, mediana em variáveis quantitativas? Ué, foi tudo que a gente fez até agora. Todos os exemplos aqui anteriores eram quantitativos. Deixa eu voltar aqui os slides. Ah, entendi, Isadora. Eu li a sua pergunta errada. Só se calcula média, mediana e variáveis quantitativas. Perfeito. Eu coloquei palavra demais na... Eu inventei botei uma palavra a mais na sua pergunta. Foi? Sim, só com variáveis quantitativas. Alguma dúvida, gente? Fazer mais uma? Eu vou pular o próximo slide e depois eu volto. Deixa eu ir para mais um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, gente, eu tenho aquela distribuição da classe de salários que a gente tinha construído. Aqui eu tenho os dados brutos, tá? E aqui eu tenho a distribuição de frequência, tá? Vamos primeiro calcular a moda e a mediana pela distribuição de frequência. Vamos assumir, presta atenção, vamos assumir que a gente não conhece os dados brutos. Como é que a gente vai fazer isso? 2 minutinhos para vocês pensarem e a gente começa a fazer junto. Vou tentar. Peraí. Dá sim. Tá muito pequeno, né? Peraí. Melhorou ou ainda precisa aumentar mais? Peraí, deixa eu tirar isso aqui da frente. Se bem que isso aqui não vai precisar no cálculo. Melhorou? Dá para enxergar direitinho? Acho que dá, né? Para mim dá. 2 minutinhos aí para vocês pensarem como é que a gente calcula a moda e a mediana, utilizando a distribuição de frequência com intervalo de classe, tá?
Professora, eu acho que eu consegui achar a moda, hein? Vamos lá. A moda ficou igual a quanto? Ficou igual a 10 aqui para mim. Que é Perfeito. 12 no caso. Aí eu A dividi. frequência é 12. Aí eu vi que apareceu Aí mais você isso. pode responder de duas formas. Você pode responder que a moda é a classe de 8 a 12, ou o que você pode fazer, que eu acho que foi o que você fez. Você pegou o ponto médio dessa classe. O ponto médio dessa classe é igual a 10. Foi? Foi isso mesmo. Todo mundo entendeu? E a mediana? E a mediana, gente? A mediana vai ficar o quê? Eu tenho 36 dados, então eu vou fazer 36 dividido por 2, que 18º, 36 sobre 2, mais 1, que vai ser igual a 19. Então, eu tenho que olhar o 18º e o 19º. Então, vamos olhar aqui. Deixa eu mudar a cor para não ficar misturado. Então, na primeira classe, eu tenho 10 pessoas. E na segunda classe, eu tenho 12. Então, até aqui a segunda classe, eu tenho o quê? 22 pessoas, certo? Todo mundo comigo? Fala, Isis. Falou, Isis, ou apertou sem querer? Não tô ouvindo, não. Ai, porque meu fone tá com problema. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Agora tá até... Não. Então, no caso, a gente não precisa botar na ordem. É porque eu tô me confundindo. Quando eu preciso Na botar... ordem, já tá na ordem, ó. Começa do 4 e termina no 24, ó. Isso aqui já tá em ordem crescente. Tá bom. É porque eu tô olhando às vezes, aí me confunde qual é a ordem. Mas Já entendi. tá em ordem, tá? Gabriela, fale. Professora, eu não entendi por que o mais um ali, 19º. Por que o 19º? É a regra. N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. Quando o número é par. Ah, sim. Tá certo, obrigada. Então, eu tenho que olhar o quê? O 18º e o 19º. Então, até que a segunda classe, eu tenho 22 pessoas. Então, o 18º e o 19º estão aonde? Aqui na minha segunda classe, concordam ou não? Concordam ou não? Concordo. Então, a minha mediana vai ser igual ao quê? Eu posso responder que a minha mediana é a classe de 8 a 12, ou eu posso dizer que a minha mediana é o ponto médio dessa classe, é igual a 10. Foi? Deixa eu botar num lugar que não atrapalhe vocês isso aqui. Eita.
que eu fiz? O que eu fiz? Já resolvi. Foi? Viviane. Quem me chamou, eu só não vi quem era, mas pode falar. Tá bem baixinho, peraí, deixa eu aumentar aqui, fale. Eu estava procurando esse slide aqui e eu não achei. Você Então, pode disponibilizar esse não tá aí, não? Não. Ele vê se ele não tá mais para frente. Vê se não tá mais para frente. Eu tentei achar. Bom. Olha, porque eu acho que, olha só, vou te mostrar, dá uma olhada aqui. Deixa eu voltar. Olha, ele aparece aqui depois do exemplo 4. Vê se ele não aparece. Seria o 7º ou 8º slide. Aí você só complementa isso que eu estou colocando agora, que é cálculo da média e da mediana. Mas é o mesmo exemplo, é o exemplo 4. Tá, ok. É porque, como tá a tabela, né, mais especificada, eu fiquei com medo de, não sei. Não, é a mesma tabela do exemplo 4. Tá? Aí é só complementar com os dados aqui de mediana que eu coloquei. Tá? Vamos lá. Falta a gente calcular, agora sim. Agora, se eu tenho os dados brutos, eu vou dar preferência a calcular a moda e a mediana pelos dados brutos. Por quê? Porque sempre que eu fizer média, moda e mediana utilizando a distribuição com intervalos de classe, tanto a média, a moda e a mediana vão ser o quê? Valores aproximados, não vão ser valores exatos. Então, se eu tenho a distribuição de frequência e tenho os dados brutos, eu sempre calculo as medidas pelos dados brutos. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter que diminuir um pouco o zoom para vocês olharem a tabela toda, né? Dá para enxergar a tabela, né? Ou ficou muito pequeno? Deixa eu fazer aqui uma coisa que dá para fazer, voltar a aumentar, mas subir aqui um pouco. Peraí. Eu consigo aumentar. Deu, pessoal? Deu, né? Foi? Então, vamos lá. Para eu calcular a moda, vocês conseguem ver para mim qual é a moda? Pelos dados brutos. A minha moda vai ser o 7,4. Tá certo? O 9,8 e o 14,7. Foi? Foi?
Só corrijam aí na tabela de vocês. Eu até vou corrigir aqui o seguinte, se vocês repararem, os dados estão em ordem crescente, mas se eu não me engano, só tem um erro aqui, ó. Aqui teria que ser 7,4 e aqui 7,6. Vou até apagar aqui. Tá? Então, aqui eu tenho uma distribuição que trimodal. Eu tenho 3 modas. A minha moda é igual a 7,4 ou 9, quer dizer, ou nada. E 9,8 e 14,7. Foi? E a mediana? A mediana, eu tenho que olhar para a 18ª e para a 19ª posição. A 18ª igual a 9,8 mais 10,5, que é a 19ª, sobre 2. Isso vai ser igual a 10,15. Foi, pessoal? Alguém não conseguiu? Eu tenho que olhar qual o valor da variável na 18ª posição e qual o valor da variável na 19ª posição. Na 18ª é igual a 9,8. Na 19ª, 10,5. Tiro a média desses dois valores e encontro 10,15. Vamos lá. Agora, deixa eu voltar para o slide anterior. Deixa eu mudar aqui o tamanho e tirar essas coisas da frente. Espera aí. Tá bom. A mediana, ela não é afetada por valores extremos. Então, às vezes, se eu tiver problema com valores extremos, é melhor utilizar a mediana do que a média. Então, vamos só para finalizar, vamos marcar esse quadro aqui, vamos marcar com sim e não, tá? Eu vou fazendo a pergunta, vocês vão respondendo aí no chat, tá? Eu vou ver as características da média, moda e mediana. Então, a primeira característica, todos os valores observados são utilizados no seu cálculo. Isso é verdade para a média, sim ou não? Sim. Na mediana? Na moda? Não. Tá? Recebe somente um valor em um determinado conjunto de dados. Isso é verdade para média? Mediana? Isso é verdade para mediana?
Quem está indecisa? A resposta correta é sim. Eu utilizo, às vezes, 2 dados para calcular a mediana, 2 posições. Mas a mediana só recebe um valor. Moda. Não. Pode receber um valor não realístico. Eu falei isso bem rapidinho. E, não sei se vocês vão lembrar o que seria um valor não realístico. Por exemplo, quando a gente calculou lá no início a média do número de filhos, a gente encontrou 1,65. Então, a minha resposta seria a média do número de filhos é igual a 1,65. 1,65 filhos é um número realístico ou não realístico? Não é um número realístico. Eu só posso, na verdade, ter 1 ou 2 filhos. 1,65 filhos não é realístico. Então, a média pode ser um valor não realístico. A mediana. Peraí, pode receber, tá, peraí, não, pode receber o nome realístico, desculpa, a resposta é sim, né? A média pode. A resposta é sim. Marquei errado. Oi, Bruna. E a mediana? Também, porque a mediana, num dos cálculos que eu faço para calcular a mediana, eu utilizo exatamente o quê? A média de 2 valores. Então, pode ser que o resultado disso seja o quê? Um número não realístico. A moda. A moda não. Valores extremos afetam seu valor. Média, sim. Mediana. Moda. Pronto. Tá? Aqui está uma tabelinha só para resumir o que é cada coisa, o que é média, moda e mediana. Tá? E, para finalizar, para a gente começar a próxima aula já com medidas... Ah, peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Então, vamos falar de simetria. Tá? Simetria. Uma distribuição, ela é simétrica, que está aqui na letra A, tá? É quando a minha média é igual à minha mediana, que é igual à minha moda. Tá?
Somente quando uma distribuição é simétrica, eu tenho isso aqui. Tá? Mas eu posso ter o quê? Distribuições assimétricas. Assimétrica à direita, que é a letra B, tá? Ou assimétrica à esquerda, que é a letra C. Tá? Quando a minha distribuição é assimétrica à direita, a minha moda, eu estou fazendo de trás para frente, tá? É menor do que a minha mediana, que é menor do que a minha média. O que significa isso? Que eu tenho aqui um outlier que está puxando a minha média para cima. Tá? E quando a minha distribuição é assimétrica à esquerda, o que está acontecendo? A minha média é menor do que a minha mediana, que é menor do que a minha moda. Tá? Então, essa é uma forma bem simples de determinar se uma distribuição é simétrica ou se ela é assimétrica à direita ou assimétrica à esquerda. Foi alguma dúvida? Essa informação aqui de simétrica, lá na frente, quando a gente começar a falar de distribuições de probabilidade contínua e discreta, a gente vai voltar nessa coisa de simetria média igual a média igual a mediana, que é igual a minha moda. Agora, só para finalizar a aula de hoje, a gente vai calcular isso aqui para quê? Para na próxima aula a gente iniciar medidas de dispersão, tá? Então, eu tenho aqui o quê? 5 observações. Vamos dizer que seja essa variável aqui que eu esteja analisando, número de filhos, só para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Então, e aí eu tenho 4 cidades diferentes. Cidade X, cidade Y, W e Z. Em cada cidade, eu entrevistei ou 4 ou 5 pessoas. E cada pessoa respondeu, por exemplo, na cidade X, a primeira pessoa respondeu que tem 3 filhos, a pessoa 2 respondeu que tem 4, a pessoa 3 respondeu que tem 5 e assim por diante. O que eu quero que vocês calculem aqui? Para cada cidade, eu quero que vocês calculem a média, a mediana e a moda do número de filhos. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, porque é bem rapidinho mesmo. E aí a gente vai fazer um resumo para começar na próxima aula.
Conseguiram? Conseguimos ou não? Pessoal, só me falem que sim ou que não. Fazendo ainda? Tá. Mais 2 minutinhos. Vamos lá. Qual é a média do número de filhos na cidade X? Cinco. Na cidade Y? W? Z? 5, gente. Olha só. Aqui a quinta pessoa não tem informação sobre ela. Se fosse 0 filhos, eu teria colocado aqui 0. Aqui não foram entrevistados. Aqui só foram entrevistadas 4 pessoas. Tá? A quinta não foi entrevistada. É diferente, ó, de ter. Deixa eu voltar aqui. É diferente ter nenhuma informação e informação 0. É diferente. Tá? Foi? Todo mundo comigo? Mediana. Alguém queria perguntar? Queria perguntar, Maria Eduarda? Não? Mediana? 5. Fala, Carla, não entendeu por quê? Já entendeu ou ainda não entendeu? Tá. Mediana vai ficar o quê? 5, 5, 5 e 5, não é isso?
Moda. É só pegar os valores centrais, ó. 5. Aqui vai ser o 5 também. Aqui vai ser o 5. E nesse caso aqui, é a média desses dois. Tá? Aqui tem que olhar a terceira posição, a terceira posição, a terceira posição, fazendo aquele cálculo, que vai 5 mais 1 sobre 2, vai ter que olhar a terceira posição. Aqui, na cidade Z, tem que olhar a segunda e a terceira posição e tirar a média. Foi? Moda. Cidade X. A modal. Quando eu cortar, sempre que é a modal, tá? Cidade Y. A modal. Cidade W. 5. E cidade Z. 5. Então, pessoal, eu prometo que vou finalizar em 2 minutos, tá? Conforme a gente está vendo aqui, o que a gente está vendo? 4 cidades com informação sobre o número de filhos, tá? E aqui pela média, moda e mediana, o que parece que essas cidades são iguaizinhas, né? Porque a média é igual em todas as cidades, a mediana é igual em todas as cidades. A moda, ela é igual em 2 cidades e na outra a gente não existe moda. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, se eu só olhasse aqui para as medidas de posição, eu falaria 4 cidades iguaizinhas. E elas são iguaizinhas, você olhando para os dados dela? Olhando para o lado, comparando a cidade X, Y, W e Z, elas não são iguaizinhas, elas têm diferença entre elas. Por exemplo, o mais brutal, se você quiser comparar a cidade W com a cidade Z, a cidade W, ela tem o quê? Todos os indivíduos que foram entrevistados tinham 5 filhos. Comparando com a cidade Z, eu tenho 2 indivíduos com 5 filhos, um com 3 e outro com 7. Então, quando a gente estiver falando sobre dados, querendo descrever dados, não basta somente a gente falar sobre medidas de posição, medidas de tendência central. Eu tenho que falar também da dispersão dos dados. Por exemplo, na cidade W, não há dispersão nenhuma, a cidade é completamente homogênea. Mas se eu comparar já com a cidade Y, com a cidade Z, já há uma maior dispersão de dados. Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai aprender na próxima aula. Medidas de dispersão. A gente vai falar de variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Oi, pessoal? Então, pessoal, quem quiser falar comigo, pode ficar. Quem não quiser falar comigo, até quinta-feira. Tchau, professora. Até quinta. Tchau, professora. Até quinta. Até quinta. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, professora. Até.